Bom dia a todos. É um prazer recebê-los novamente. Queria aqui dar início ao nosso segundo dia e vou chamar os participantes para compor a mesa. Tá? Em primeiro lugar, a nossa colega, a juíza federal Fernanda Souza Hutzler. Eu não posso bater palma, Fernanda, tanto por causa do microfone. Agora, o resto da mesa, a chance de errar é quase nenhuma, que são 3 Leonardos, né? Então, é só o... Em primeiro lugar, queria chamar o presidente do INSS, doutor Leonardo Rolim, por favor. O superintendente nacional da Caixa Econômica Federal, Leonardo Faustino Lima. E o nosso colega, juiz federal, Leonardo Cacau Santos, lá Bradbury. Acertei, Leonardo? Seu, assim, não, quem foi aluno de Jacob Dollinger jamais pode ter medo de soletrar, de ler nomes, né? Mas eu erro bastante. Então, eu, mais uma vez, nesse início do segundo dia, gostaria de, aqui, na frente do doutor Leonardo Faustino, agradecer à Caixa Econômica por esse apoio ao Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais, como sempre foi, ela é nossa parceira nesse evento, e nessa ideia da gente de fazer um evento híbrido, quer dizer, de conviver com a pandemia, eu queria, mais uma vez, agradecer aqui à Caixa Econômica. Vou passar aqui a palavra para a doutora Fernanda Souza Hutzler, para presidir a mesa. Bom dia a todos. Eu, mais uma vez, queria agradecer nosso presidente pela realização desse evento. Foi difícil, um ano muito atípico, um evento híbrido tem todas as suas dificuldades, mas o FONAGEF não podia deixar de existir, porque é o nosso principal evento pedagógico. Os associados gostam muito, foi eleito o melhor evento jurídico, né, pela JUF. Então, realmente, eu queria agradecer pela oportunidade de realizar esse evento. E, quem sabe, esse sistema híbrido pode ficar mais para frente também, né? Bom, hoje eu vou apresentar aqui nossos palestrantes. Vou ser breve, porque eles têm muito que falar aqui para a gente tem muito que aprender com eles. Eu vou chamar, primeiramente, o nosso colega, doutor Leonardo Cacau Santos, lá Bradbury. Vou contar aqui para vocês que ele é doutorando em Direito Social e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pela Universidade Católica Portuguesa, Escola de Direito do Porto, com dupla titulação. Professor de Direito Previdenciário da Escola da Magistratura do Paraná, da Escola Superior da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina e da Escola Superior da Magistratura Federal de Santa Catarina. É autor da obra Curso Prático de Direito e Processo Previdenciário, que está na 3ª edição, pela editora Atlas. E ele é juiz federal em Florianópolis. Mas só uma coisa um pouquinho pessoal, vou contar para vocês. Eu tenho com muito orgulho, eu falo para vocês que a Justiça Federal produz excelentes professores, doutrinadores em direito previdenciário. E o Léo é mais um deles, né? Jovem, está se despontando aí no direito previdenciário. E vocês, eu não vou precisar falar muito, que vocês vão ver, já que excelência de professor que nós temos aqui na Justiça Federal. Então, eu passo diretamente, para não tomar muito tempo, a palavra para o nosso colega Leonardo Cacau. Bom, então, bom dia a todos. Eu quero, primeiro, em nome da doutora Fernanda Hutzler, agradecer o convite, e também em nome do doutor Eduardo André, que gentilmente fez esse convite para eu estar aqui, e é uma grande alegria participar desse grandioso evento do FONAGEF, que tanto contribui para a jurisdição previdenciária. Também agradecer a presença do doutor Leonardo Rolim, que nos brinda aqui com a participação super importante do INSS. Bom, senhores, eu primeiro agradeço mais uma vez a gentileza da doutora Fernanda. É sempre uma alegria e um desafio passar alguns debates sobre o direito previdenciário para um público tão qualificado como o nosso da Justiça Federal. Eu trouxe alguns tópicos aqui que eu reputo alguns mais relevantes referente à reforma da Previdência. Eu sempre busco, ao formular algumas questões,
trabalhar um equilíbrio entre a sustentabilidade do regime geral da Previdência e o direito intangível de acesso à Previdência do segurado. Eu acredito que não se pode ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O ideal é sempre a busca do equilíbrio para se garantir essa sustentabilidade com a manutenção do equilíbrio ao direito de acesso à Previdência como um direito social fundamental, que está lá no próprio artigo 6º da Constituição. Feito essa introdução, já vou direto aos tópicos. Vou buscar aqui, já antecipo, estar dentro do tempo, né, mas como são muitos tópicos, e eu até fiz alguns recortes, eu começo com o que eu reputo de mais relevante. Né. A reforma da Previdência, depois da idade mínima, ela fez uma mudança muito relevante, que foi na configuração do tempo de contribuição. Né. Isso está lá no artigo 195, parágrafo 14, e o tempo de contribuição tem que ser, no mínimo, de um salário mínimo, né, para fins dos benefícios que exige o tempo de contribuição como requisito de acesso. E aí nós temos, basicamente, as aposentadorias programadas, né, que são as aposentadorias voluntárias. Vamos lá, pode passar, por favor. Ocorre que, e aí a discussão que eu trago para os senhores, é que o decreto 10.410, regulamentando a emenda, o que por si só já é uma coisa que nos causa estranheza, um decreto regulamentar uma emenda, geralmente um decreto regulamenta uma lei, né? E o decreto não só regulamentou a emenda, como ele acrescentou pontos que não estavam na emenda. Eu trouxe os dois dispositivos para os senhores verem, e só vou ler o início, eu não quero aqui ler lei para ninguém, né? Mas diz assim, o parágrafo 14 do artigo 95 diz: o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição foi igual ou superior ao salário mínimo. Vem o decreto no artigo 19e e diz o seguinte: a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de, aí é o que eu coloquei de vermelho, aquisição e manutenção da qualidade de segurado, carência e tempo de contribuição, só vai considerar o tempo de contribuição para fins de cálculo do benefício no mínimo de um salário mínimo. Ora, o que está de vermelho, aquisição e manutenção da qualidade de segurado e carência, isso não está no texto da Constituição. Né? Então, e qual é a relevância prática disso? Eu trago aqui para vocês, vamos já passando, por favor, porque a ideia da emenda, pelo menos da forma como está no texto, quando ela coloca tempo de contribuição, ela não trata sobre carência e ela não trata sobre qualidade de segurado. Isso quer dizer que ela buscou alterar os requisitos de acessibilidade de benefícios programados aqueles que têm tempo de contribuição. Ou seja, o decreto acabou estendendo para fins de qualidade de segurado e carência para benefícios não programados. E qual é a consequência prática disso, e agora entrando na nossa jurisdição previdenciária? Isso quer dizer o seguinte, senhoras e senhores, o INSS, desde 13 de novembro, está exigindo, para fins de concessão de auxílio-doença, a complementação das contribuições abaixo de um salário mínimo. Ou seja, um auxílio-doença que não é um benefício programado, é um benefício temporário e não programado, ele está, para fins de carência, se for aquele de 12 contribuições, exigindo que, se dentro dessas 12 contribuições tiver algum abaixo de um salário mínimo, tem que ter a complementação. Isso, inclusive, para aposentadoria por incapacidade permanente. E o que é pior, quando ele coloca que é para fins de qualidade de segurado, a gente pode ter uma situação muito teratológica, que é a seguinte: o segurado está trabalhando, está empregado, mas ele é um trabalhador intermitente, que depois da reforma que foi criado pela reforma trabalhista, em 2017, e ele vai estar, durante um ano, por exemplo, recebendo abaixo de um salário mínimo, e, a vingar esse entendimento restritivo do decreto, ele não vai ter sequer qualidade de segurado. Ou seja, ele não vai ter direito a nenhum benefício, porque a qualidade de segurado é um requisito de acesso para, em regra, salvo algumas exceções, todos os benefícios previdenciários. Né? Então, me parece que aí, é isso que eu trago ao debate, é claro que não há verdades absolutas, eu estou trazendo algumas ideias, eu quero aprender também com todos, o debate é sempre muito bacana. Será que isso não está um decreto restringindo um direito fundamental, alterando uma emenda à Constituição? Né? É possível isso, né, do ponto de vista da estrutura da norma, um decreto restringir um direito fundamental e alterar uma Constituição, fazer uma interpretação sem amparo legal nem constitucional, porque não tem ainda nem lei regulamentando. Né? Então, me parece que aí é uma questão relevante. E aí eu trago também ao debate, vamos passar. Então, aqui, pode passar mais uma vez? Mais um. Isso, mais um. Eu combinei com ele, pessoal,
que assim é para passar o slide. Então, não achem que eu tenho tique, né? Tipo, eu não tenho tique, tá? Eu sou normal, certo? Mas é porque eu vou ficar fazendo assim, porque não tem passador, e foi o que eu combinei com o Felipe, né? Aí vocês vão ver que eu estou sempre assim, não é tique, tá? É para passar o slide. Muito bem. Então, eu vou retomar o artigo 195, parágrafo 14, e o artigo 29 da emenda, quando eles tratam de complementação, agrupamento ou utilização das contribuições, eles não falam em carência e nem qualidade de segurado. Ou seja, o que significa isso? A aplicação para os institutos da carência e da qualidade de segurado estão fora do âmbito de incidência da norma. E aqui uma questão relevante que eu trago para a jurisdição constitucional, pessoal, vocês sequer precisam fazer juízo de constitucionalidade do parágrafo 14. Não estamos tratando ainda disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso está fora do âmbito da norma constitucional. Está sendo interpretação lato sensu por um decreto que está restringindo a Constituição. Eu achei isso tão assim, inusitado, né, que eu coloquei no meu livro uma expressão que eu considero isso um arremedo normativo tupiniquim. Né? É uma coisa que só acontece no Brasil. Isso em nenhuma outra parte do mundo isso vai acontecer. Um decreto, né, restringir um direito constitucional que já é restritivo, porque esse parágrafo 14 ele já é uma norma restritiva. Né? É claro que tem muitos doutrinadores, como o Lázaro, por exemplo, que entende que esse dispositivo, por si só, ele é inconstitucional. Mas eu nem entrei nesse mérito ainda. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, aplicar esse artigo para carência e qualidade de segurado é fora do âmbito da norma. Isso nem a norma tratou. Né? Então, é uma questão que eu trago ao debate e coloco para todos, né, pensarmos sobre isso. Essas propostas de enunciado eu vou passar, porque eu fiz algumas propostas sobre esses debates, mas a gente discute isso amanhã também, até para eu poder avançar aqui no tema. Um segundo tópico, pessoal, que eu já faço um gancho, o que eu falei para vocês agora? E vamos lá aqui, passando. Pode passar o tópico do enunciado. Pode passar. Isso, mais um. Muito bem, mais um, por favor. Então, como eu falei, a emenda não trata de carência. Né? Se não trata de carência, qual é a consequência prática disso para a estrutura da norma? Pode passar, por favor. Foram recepcionadas as normas da Lei 8.213, artigo 25 e seguintes, que tratam sobre carência, até superveniência em contrário. Então, para uma aposentadoria voluntária, agora não se fala mais aposentadoria por idade, porque a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta, só tinha sentido falar por idade porque tinha por tempo de contribuição, agora ficou a aposentadoria voluntária, ou, como o decreto coloca, aposentadoria programada. Para a aposentadoria programada, continua tendo carência de 15, de 180 contribuições. É carência e tempo de contribuição. Agora vão ser 2 requisitos, né? Fora os demais requisitos que estão. Então, essa carência é importante, tem alguns doutrinadores colocando, basicamente, mais advogados, trazendo a tese de que não tem carência mais depois da reforma da Previdência. Isso não pode deixar de existir, porque se não tiver carência, isso vai violar muito o equilíbrio econômico atuarial do sistema. Porque para que serve a carência? Serve para impedir que um segurado contribua com atraso só quando ele estiver em situação de risco social. Então, ele chegou lá com incapacidade temporária e vai contribuir com 12 contribuições em atraso, antes da primeira sem atraso. Isso não pode, do ponto de vista atuarial, doutor Leonardo, é insustentável um regime previdenciário que aceite esse tipo de tratamento. Então, pela própria teleologia da emenda, que foi buscar garantir uma sustentabilidade ao regime previdenciário contra o tão propalado déficit da Previdência, é claro que não foi, em nenhum momento, a ideia do legislador constituinte derivado retirar a carência. Ele simplesmente não tratou da carência, porque a carência continua sendo tratada pela Lei 8.213 até a superveniência de lei em contrário. Né? Garantindo, então, a manutenção do equilíbrio financeiro atuarial. Mais um, por favor, Felipe. E aí eu fiz outra proposta de enunciado, pode passar a proposta também, depois a gente discute ela amanhã. O terceiro tópico, aí sim, agora sim, nós vamos voltar para o mesmo artigo 195, parágrafo 14, e nós vamos trabalhar a análise da constitucionalidade